Bem-vindos. Hoje eu vou mostrar para você 10 funcionalidades do N2N que quase ninguém usa, mas que pode melhorar absurdamente a sua produtividade fazendo seus agentes de IA. Então, a gente vai começar do básico até o avançado para que você entenda tudo passo a passo. Então, bora para o vídeo. A primeira dica é a organização. E a gente pode fazer isso adicionando esses sticks durante o nosso workflow. E para adicionar isso, a gente precisa clicar com o botão direito e tem aqui ADD Stick Note. Quando a gente adiciona esse stick, perceba que ele vem aqui já com um guia, então a gente dá 2 cliques nele e ele vai ter aqui todo um parâmetro para te mostrar como usar isso daqui, mas basicamente ele usa uma linguagem Markdown, então para a gente deixar o nome assim maior, a gente coloca o nome, um hashtag antes do nome, então aqui vem o título, quando a gente coloca 2 hashtags, vem um subtítulo e depois um nome, um texto qualquer, né? Nome qualquer. Então ele fica assim, maior, menor e o texto normal. E a gente consegue então dizer o que cada etapa vai fazer adicionando esses sticks. Então é fundamental a gente ter uma organização bem feita para depois a gente não ficar perdido. Se tiver um workflow bem grande, a gente não vai conseguir entender o que cada coisa está fazendo. Então, a primeira dica é a organização. Passando para o fluxo propriamente dito, a gente consegue simular dados a partir de algum node. Aqui eu estou usando, por exemplo, o Test Workflow. Então, vamos supor que a gente tem aqui um node de entrada, pode ser o próprio chat, pode ser um webhook, e ele vai entregar os parâmetros, ele vai ter os parâmetros de saída de uma maneira. Então, para a gente não precisar toda hora ficar abrindo o chat e digitando alguma coisa, se a gente estiver, por exemplo, testando algo, a gente consegue acrescentar uma informação, uma série de informações aqui. Então, para isso, a gente clica no lapisinho e ele vai estar aqui dessa maneira e a gente consegue colocar o que a gente quiser. Então, tem que seguir uma estrutura que ele está mostrando aqui. Para isso, a gente quiser adicionar uma informação, a gente coloca uma vírgula depois do último, que no caso vai ser o penúltimo, e a gente coloca a próxima informação que a gente quer, por exemplo, detalhe, e aqui uma mensagem qualquer. Então tem que seguir essa estrutura que vocês estão vendo aqui, da primeira nome, que é o que a gente está mandando, tá entre aspas, e depois 2 pontos, seguido do conteúdo propriamente dito. Aqui no caso a gente chama de chave e aqui a gente chama de valor. Uma vez que a gente definiu isso, a gente salva ele e a gente vai ter essa saída sempre que a gente clicar aqui em Test Workflow. Então, deixa eu fechar esse node aqui e clicar em Test Workflow, vocês vão ver que a saída dele vai ser exatamente aquilo que a gente definiu. O próximo passo é a gente entender o que é uma estrutura fixa de uma estrutura de expressão. Então, abrindo aqui a parte de editar conteúdo, a gente tem aqui esse campo que é o data mensagem e se você notar, ele vai estar aqui com o valor fixed e a gente tem aqui do lado o valor expression, então eu posso mudar de um para o outro. Quando é que eu uso um e quando é que eu uso o outro? Se eu colocar aqui fixed, ou seja, o valor fixo, então o que eu colocar aqui fixo vai ser essa palavra e pronto. Ao passo que se eu mudar aqui para expressão, eu consigo usar uma série de fórmulas vindas do código JavaScript, que é o código que a gente consegue utilizar isso daqui, ou até mesmo do Node anterior. Então, vamos supor que eu coloquei aqui no chat teste. Agora a gente liga ele aqui no nosso Node de normalização, vocês vão ver que ele vai aparecer aqui na nossa esquerda. Então, ao invés daqui eu colocar data mensagem, eu consigo colocar, por exemplo, a data de agora, que eu coloco essas 2 chaves e por ele estar no campo, no módulo expressão, ele já me dá uma série de sugestões. Então, por exemplo, a primeira aqui é o JSON e a segunda é o now, depois o if, ou depois o se está vazio. Como a gente vai usar o data, a data, né, da mensagem, a gente vai selecionar aqui o now. Então aqui ele já vai dar o resultado de como vai ficar o resultado dessa variável. E a gente pode ainda formatar isso com valores que vêm dos códigos de JavaScript. Então, se a gente der um ponto, ele vai sugerir já algumas coisas e a gente vai usar o ponto format. Perceba que ele já vai dar aqui uma sugestão, que no caso é americana, mas a gente vai trocar. Então, a gente passa aqui para
DD, que é o dia, o mês maiúsculo, ele é representado pelo MM, né, ele vai dar o mês numérico, e aqui onde está DD a gente volta o ano, que é 4Y. A gente também consegue mudar que ao invés de ser MM, a gente consegue colocar um M a mais e ele vem o mês encurtado, junho. E se a gente tirar um M, ele fica aqui no mês 6. Então vai de acordo com o que vocês precisam. Então agora a gente tem essa organização de campos aqui, todas vindas de variável, seja ela por uma forma ou seja ela por um campo que veio do node anterior. E para colocar esse campo aqui, eu venho selecionar o que eu quero, arrasto para o lugar onde eu quero que ele fique. E aí ele já vem com o nome correspondente. A próxima dica é exatamente a parte de normalizar os dados. E por que normalizar os dados é importante? Ora, perceba que aqui a gente tem Session ID, Action e Chat Input. E aqui eu coloquei para ser telefone, mensagem e detalhe. Só que ele tem que funcionar das duas maneiras, ou por aqui ou por aqui. E se eu vier aqui, por exemplo, nesse campo e procurar por Session ID, que ele está aqui no campo do chat, eu não vou ter esse campo aqui. Não tem Session ID aqui. E o que ele vai representar? Ele vai representar o telefone. Então, para isso, a gente deixa os campos com o mesmo nome. Então, a gente tem um campo aqui de edit mensagem, que ele tem o data mensagem, mensagem e userphone, que vão vir do node de chat. Então, aqui nas variáveis, tanto faz o que a gente vai mandar para cá. O importante é que eu tenho esses nomes aqui fixos. Então, eu coloco aqui também, vindo do teste, os mesmos nomes. Então, tem aqui mensagem, userphone e data mensagem. Agora, independente de onde vier, seja daqui de cima ou daqui de baixo, eu vou ter a mesma saída. Então, vamos fazer o teste do seguinte. Deixa eu fechar aqui e fechar aqui. A gente faz esse teste aqui. Roda aqui na parte de teste. Ele veio com message, userphone e data mensagem. Agora, se eu fizer isso no chat, eu também vou ter a saída message, userphone, data mensagem. E se você quiser ainda mais organizado, você pode deixar a ordem que você quiser. Basta você clicar aqui nesses 6 pontinhos e arrastar para cima ou arrastar para baixo, e ele vai mudar a ordem para você. Agora que a gente tem a mesma saída vindo daqui de cima ou daqui de baixo, a gente coloca um novo node de editar campos e a gente repete aqui message, telefone e data mensagem. E agora a gente vai fazer o seguinte: ao invés de retornar um campo específico, por exemplo, vamos voltar aqui para o campo de teste. A gente vai rodar, ao invés de estar escrito aqui o nome do bloco anterior, por exemplo, eu poderia colocar da seguinte maneira: abre chaves, e se você vier aqui para baixo, você vai ver que nos anteriores eu tenho nome chat, nome teste e os nós de teste e do chat. Eu posso fazer isso daqui, então eu estou especificando que ele vai vir desse node. Só que se eu colocar, ao invés dessa maneira, eu escrever aqui o cifrão e o JSON, significa que eu estou pegando do node que chegou a mensagem. Então, tanto faz se ele chegou daqui de cima ou daqui de baixo, ele vai ter um campo chamado message. Então, eu ponho aqui o JSON.message e agora eu vou ter o valor independente de onde ele veio. E agora a gente consegue tratar qualquer campo lá para frente do nosso fluxo a partir deste node. Então a gente vem aqui e já renomeia. Eu gosto de renomear para normalização. Agora, qualquer valor que a gente precisa pegar daqui para trás, eu vou pegar desse bloco. A próxima dica é que a gente consegue também organizar as variáveis de workflow e a gente registra isso. E então, para fazer isso, a gente vai notar que eu tenho aqui variáveis e contextos. E aqui eu tenho tudo sobre o meu workflow, seja a data de agora, hoje, as variáveis de execução do workflow. Então, se eu quiser, por exemplo, pegar o work name, o workflow ID, ou se ele está ativo ou não, eu consigo trazer essas informações para cá da mesma maneira. Por exemplo, se eu quero workflow ativo ou não, eu venho aqui em Active e arrasto ele para cá, para o campo que eu vou chamar de workflow active. E agora eu tenho todos os dados do meu workflow também registrados. Então vamos rodar ele aqui.
O próximo passo é uma dica bem simples, mas que facilita bastante, que é abrir as janelas de Node. Para a gente não precisar ficar clicando com o botão direito e adicionar o Node e ele aparecer aqui, a gente só pressiona a tecla Tab do nosso teclado e ele já abre e fecha. Então isso dá mais agilidade no processo que a gente está criando no nosso. Agora que a gente sabe disso, a gente vai entender como que a gente filtra as execuções. Se a gente vier aqui no nossa lista de nodes e procurar por execution data, a gente vai ver que tem esse aqui, ó, dados de execução. E é justamente esse node. E o que que ele faz? A gente consegue salvar uma chave e um valor. Então, por exemplo, se eu quero registrar o telefone vindo daqui da normalização, e aí por isso que é importante, porque aqui é user phone, aqui não chegou, então aqui vai ser telefone, porque a gente normalizou os dados. E agora a gente registra aqui como normalização, vindo da normalização, o telefone dele. E para que serve isso aqui? Deixa eu executar. A partir do momento que a gente executou, se eu vier aqui em execuções, a gente consegue ver que já tem aqui, ó, dado registrado, telefone 1111. Então agora a gente consegue filtrar exatamente por esses campos. Então a gente vem aqui, busca por telefone e coloca até dar o número que a gente está procurando, pronto. E ele vai filtrar exatamente as execuções que vieram desse campo com esse telefone. Isso é muito bom, porque às vezes a gente não tem uma lista enorme aqui, tem que ficar qual foi o registro que ocorreu um erro, por exemplo. E se a gente sabe o número de telefone, ou se a gente sabe uma data, a gente consegue filtrar isso, já tem tudo resumido, a gente já vai direto ao ponto, não precisa ir execução por execução. Então, eu sempre uso, quando eu estou construindo meus fluxos, isso aqui logo no início, para eu saber os principais dados. Por exemplo, eu registro o telefone, eu registro o nome do workflow, eu registro a data, tudo que foi importante eu registro logo no início. Uma coisa muito legal também é que a gente pode só desativar o Node e o fluxo vai passar direto por ele. Então vamos supor que ele está aqui ativo, mas a gente não tem a credencial desse Node, no caso do Gmail, só que também a gente não vai querer mais fazer essa etapa. Então a gente, ao invés de ficar excluindo, tirando ele daqui para poder bypassar ele, a gente pode só desativar, porque depois no futuro, se a gente quiser colocar ele de volta, ele já vai estar aqui. Então a gente só desativa ele e pronto, a gente consegue rodar o fluxo, ele passa por aqui e não vai interferir em nada. Aproveitando esse node, a gente já tem para a próxima dica a questão de atribuído por. Alguns nodes, como por exemplo o próprio Gmail ou o Telegram, eles têm esse valor aqui dentro deles, que é o seguinte, que em append N2N atribuição. Então a gente pode simplesmente desativar ou ativar para não precisar ficar aparecendo aquela mensagem quando a gente envia algo por aqui, que aquela aplicação, aquele e-mail ou aquela mensagem foi enviada através do N2N. Então a gente só desativa aqui, eu sempre desativo quando eu vou usar alguma dessas coisas, e agora não aparece mais que foi enviado do N8N. Então dá uma impressão que a gente mesmo escreveu esse e-mail, porque se aparece aqui vindo do N8N automação, a pessoa já vai saber de cara que aquilo foi feito automaticamente, então nem passou para a gente. Uma próxima dica bem útil também, que ela vai mais ou menos de acordo com aquela dica do Tab, é a gente percorrer os nodes. Então, se eu clicar nesse node aqui do meio, daqui no cantinho direito e aqui no cantinho esquerdo, a gente tem os nodes anteriores e posteriores. Então, basta eu clicar nesse node, que eu vou vir aqui para o node anterior, ou clicar no node da direita para ir para os nodes posterior. Então, eu consigo passando por aqui sem precisar ficar fechando e abrindo node a node, se eu quiser olhar o que cada node tem dentro dele. A próxima dica é uma dica extremamente importante, que é a de salvar credenciais. Então, por exemplo, eu disponibilizo alguns templates, uns grátis, outros não, mas todos que eu disponibilizo eu tenho que tomar o cuidado para não deixar salvo as minhas credenciais. Então, se a gente tem, por exemplo, aqui uma requisição HTTP e tenho aqui um campo de authorization, eu vou estar expondo a minha credencial. A partir do momento que eu disponibilizo isso para você, você vai ter acesso a esse campo e não é legal. Imagina que você está aqui com a sua chave de OpenAI, disponibiliza para o cliente
agora ele vai ter acesso irrestrito à sua chave. Então, como que a gente resolve isso? A gente coloca um campo que é generic auth type. A gente adiciona aqui para ser um campo de reader auth e a gente vai criar esse campo. Então, vindo aqui para o sem credenciais, perceba que ele vem como none, a gente coloca aqui como genérico e seleciona aqui reader auth. Agora a gente vai poder escolher ou adicionar um que já exista. No caso, perceba que eu tenho um para Firecall, eu tenho um para OpenAI e um para autorizações internas. Se eu quiser criar um novo, eu venho aqui em criar nova credencial, coloco um valor aqui, por exemplo, de authorization YouTube e o valor da minha chave secreta qualquer. A partir do momento que eu salvo isso daqui, eu não preciso adicionar esse campo aqui em parâmetros do reader, porque automaticamente, quando eu estou falando que eu quero usar o reader auth aqui, ele está fazendo esse papel. E eu consigo fazer isso em qualquer outro node do nosso workflow. Então, se eu vier aqui, vai estar esse campo que isso facilita muito a gente construir os nossos workflows e protege na hora que eu disponibilizo esse template, esse campo ele não vai junto. Então a pessoa vai ter que vir aqui e colocar as credenciais dela. Aproveitando esse passo, vamos supor que você pegou esse fluxo, esqueceu de montar a parte da credencial, ele vai dar um erro aqui. E como que a gente pode fazer? A gente tem a opção de ter duas saídas, uma com sucesso e uma com erro. Então agora a gente, ao invés de travar o nosso workflow, a gente consegue dar uma saída para casos com sucesso e tratar isso caso dê um erro. E para a gente fazer esse tipo de tratamento, a gente vem aqui no nosso Node, vem em Settings, e onde tem um erro, a gente tem algumas opções, seja parar o workflow, continuar mesmo com o erro, ou continuar usando uma saída de erro. Então, se eu mudar aqui para esse valor, perceba que apareceu aqui uma nova saída, que é erro. Então, se der um erro nesse node, ele vai cair aqui nesse campo. Caso dê sucesso, ele cai no campo que a gente quer que siga o fluxo normal. Passando aqui para a última dica, a gente tem a possibilidade de fornecer uma regra de uma saída estruturada de um agente. Então, vamos supor que eu sempre quero que ele saia de uma forma, é só vir aqui no nosso agente e colocar aqui que você quer uma saída específica para um formato. Agora que eu tenho essa informação, eu tenho aqui um prompt, que é o seguinte, a gente muda para expressão, porque sempre dá para visualizar melhor. Então, o meu prompt é o seguinte: gere 4 maneiras de pedir para se inscreverem no canal e comentar qual parte ajudou mais. Então, já fica a dica. Olha aí das dicas qual que você mais gostou e comenta aqui embaixo qual foi a melhor. Agora que a gente fez isso, ele vai aparecer aqui, junto de Chat Model, Memory e Tool, uma nova saída que é o Output Parser. E a gente adiciona esse valor e dá um exemplo para ele de como a gente quer que seja essa saída. Então aqui eu passei maneira 1, maneira 2, maneira 3 e maneira 4. Agora, se eu testar esse workflow aqui, vocês vão ver que a saída dele vai ser exatamente como a gente esperou e a gente determinou que fosse. Então, abrindo aqui, a gente tem o seguinte: maneira 1, maneira 2, maneira 3, maneira 4. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal e deixar um comentário dizendo qual é a parte que mais te ajudou. Ou ajude-nos a crescer, inscreva-se no canal e compartilhe nos comentários a parte que você mais achou interessante. Então, por hoje é só. Eu espero de verdade que alguma dessas dicas tenha te ajudado e até o próximo vídeo.